Então vamos brincar um pouquinho, exercitar, né? Nessa questão diz o seguinte: a frase do nada, nada, em nada, nada pode transformar-se. Relaciona-se com as ideias de. Então vamos entender essa frase. Ela está dizendo o seguinte, que do nada, nada pode ser criado. E nada pode transformar-se. Por quê? O que a gente consegue obter é a transformação de uma matéria já existente. A gente faz apenas uma reorganização. E aí essa ideia está relacionada a qual cientista? Adivinha? Com as ideias de Lavoisier. A gente está mais acostumado com a frase nesse formato, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, são maneiras diferentes de representar o mesmo sentido da lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. Aqui, nessa questão da FUVEST São Paulo, diz o seguinte: quando 96 gramas de ozônio se transformam completamente, a massa de oxigênio comum produzida é. Então ele está perguntando o seguinte: quando 96 gramas de ozônio se transforma completamente em gás oxigênio, qual a massa de oxigênio eu vou obter? Então observe o seguinte: aqui como reagente só tem o ozônio e como produto só tem o ozônio. Ora, se todo o ozônio aqui vai se converter em gás oxigênio, adivinha quanto é que a gente vai produzir aqui? Exatamente. Se a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, e aqui só tem um reagente, aqui só tem um produto, então essa quantidade aqui é 96 gramas. Por que isso acontece? Porque de acordo com a lei de Lavoisier, se uma reação acontecer em sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E aqui nessa questão, ela me garante que todo o ozônio vai ser transformado completamente em gás oxigênio. Então a gente observa que a lei de Lavoisier aqui vai funcionar. Então o item correto seria o item E. Aqui o estilo de questão que gosta muito de aparecer nas provas é o seguinte: foram realizados 3 experimentos cujos dados estão alistados na tabela a seguir, de forma incompleta. Então se você analisar aqui, tem os dados da tabela dos experimentos, só que está faltando 3 valores. E é justamente esses 3 valores que a questão quer que a gente descubra, só que utilizando a lei de Lavoisier. A gente tem que lembrar o seguinte, que a soma das massas dos reagentes, ou seja, quando eu pegar a soma da massa do cálcio com oxigênio, quando eu fizer a soma deles dois, obrigatoriamente tem que dar o resultado aqui, a massa no caso, a massa do produto. Só tem um produto nessa reação. Então, como é que ficaria para descobrir o valor de X? No lugar que tem o sinal de mais, você vai deixar o sinal de mais e essa setinha você vai trocar por um sinal de igualdade. Observe como é que fica. Então vai ficar 40 gramas de cálcio mais X gramas de gás oxigênio. Isso vai ser igual a 56 gramas de óxido de cálcio. Então a gente vai fazer o que? Vai isolar esse X antes da igualdade. E esse 40 que estava antes da igualdade vai passar para o outro lado, subtraindo. Porque aqui está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Vai ficar assim, X vai ser igual a 56, porque já estava no total da igualdade. O 40 passa para o outro lado, então vai ficar 56 menos 40. 56 menos 40 é igual a 16. Então, a massa de oxigênio, que seria aqui correspondente ao valor X, é igual a 16 gramas. Agora vamos descobrir o valor de Y. A mesma coisa, o sinal de adição vai ficar aqui na mesma posição e a seta a gente vai substituir pela igualdade. Vai ficar assim. A gente vai ter que 80 gramas mais 32 gramas vai ser igual ao valor de Y. Então 80 mais 32 vai ser igual a 112. Então Y vai ser igual a quê? 112 gramas de óxido de cálcio. Óxido de cálcio. Então o valor de Y é 112 gramas. E o valor de Z, a mesma coisa. O sinal de adição você permanece e a seta troca por a igualdade. Vai ficar assim. Z mais 4 gramas vai ser igual a 7 gramas. Esse Z já está antes da igualdade, então deixa onde ele está. Esse 4 que está positivo vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Ficando assim, 7 menos 4. Então o valor de Z é igual a 3 gramas de cálcio. Z está aqui nessa posição, então seria cálcio. Y está nessa posição, é a massa de oxigênio. E Y está nessa posição, é a massa de óxido de cálcio. Então veja que é muito fácil você resolver questões aplicando a lei de Lavoisier. João Batista, como é que eu faço para me saber se é Lavoisier e não Proust, né? Que vai ser a nossa próxima lei. Você vai olhar aqui a linha.
Se tiver apenas uma única variável, uma única letra que você não sabe o resultado, o valor, você vai utilizar Lavoisier. Se tiver duas ou mais, é Proust. Pronto, fechou aí. Essa é a aula do Unificado Rio de Janeiro diz o seguinte: de acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será. Aí dá citada aqui, né, do enxofre e do ferro. Nesse caso aqui é só para te tirar a atenção, a gente não vai precisar desses valores não, porque aqui a gente vai estar aplicando quem? Lavoisier. A única coisa que me interessa é saber a massa do ferro e saber a massa do enxofre. Então o ferro é igual a 1,12 gramas e do enxofre a questão deu que é 0,64. Então o que é que a gente vai fazer aqui nesse caso? Descobrir o valor aqui do sulfeto de ferro. Aquele mesmo esquema, o sinal de mais de adição você permanece e no lugar da seta você vai colocar igualdade. Então para a gente descobrir esse valor aqui de x, o que a gente vai fazer? Vai somar 1,12 gramas mais 0,64 gramas. Somando esses dois, x vai ser igual a 1,76 gramas de sulfeto de ferro. Então quando tu soma esses dois aqui, tu vai obter que x vai ser igual a 1,76 gramas de ferro. Então olha aqui, a questão aqui muito simples por sinal de ser resolvida. Questãozão grandona, né, gente? Aqui dá o negócio, vai quebrar, né? Queimar os neurônios, vai queimar os neurônios de vocês. Mas na verdade não. Você olha uma questão dessa, você imagina que é uma coisa complicada demais, mas é a coisa mais simples desse mundo. Veja bem. Diz o seguinte: querendo verificar a lei de conservação das massas, a lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada abaixo. Então tá aqui a experiência. Ele pegou uma balança, quando pesou aqui o ácido nítrico e o carbonato de potássio, deu 1000 gramas. Ele pegou, misturou, e aí colocou tudo aqui dentro. Aí quando ele pesou, ele viu que só deu o quê? 995 gramas. Ou seja, a massa inicial era de 1000 gramas e aqui ele observou que a massa era menor. Mas veja o seguinte, essa reação aconteceu em sistema fechado? Não, você olha que todos os sistemas estão abertos. Então vamos verificar a cada item para ver se a gente consegue encontrar o porquê disso ter acontecido. O item é o seguinte: a lei de Lavoisier só é válida nas condições normais de temperatura e pressão. Não, a gente tem que ver que se o sistema ele está fechado. Essa é o que a gente tem que visualizar. A lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa. Não tem nada a ver. Só o que importa é que esse sistema seja fechado. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes quando estes se encontram na mesma fase de agregação. Não tem nada a ver, tio. Pode sair em qualquer fase de agregação, sólido, líquido, gasoso, em solução. O que importa é que seja em sistema fechado. Entender? Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência realizada. Perfeito! Você observa que a massa diminuiu porque o sistema é aberto, o sistema não está fechado. Então, os gases produzidos, que no caso aqui seria um gás carbônico, foi embora para a atmosfera, por isso que diminuiu a massa. Então, o item D está corretíssimo. Gente fina, se você ainda está com dúvida, reveja a aula novamente. Olhe o seu material, estude, se prepare para a prova, que a gente vai estar aí com 10 na cabeça. Só está faltando mais uma aula, que é a parte da lei de Proust, e a gente finaliza a nossa revisão.